programa da Igreja do Nazareno do Brasil. Boa noite, como está você? Um grande abraço para você, sua família, é um prazer nos encontrarmos aqui mais uma vez no Caminho, Verdade e Vida. Deus tem estado nesses dias abençoando ricamente os nossos corações e as nossas vidas. Nós temos recebido de Deus muita palavra, muito carinho, muito encorajamento, muito consolo, muita direção, muita alegria no nosso coração. A nossa igreja tem sido uma igreja agraciada por Deus, verdadeiramente. E gostaríamos que você também tivesse essas experiências com o Senhor. Por isso estamos aqui, no programa Caminho, Verdade e Vida, para que aquilo que temos recebido lá também seja repassado para você. Esta é uma noite especial de boas novas, de alegria, de contentamento, de gozo na presença do Senhor. Deus o abençoe. Chame a família rapidamente para acompanhar o programa e receber a bênção do Senhor sobre vocês. Está muito bom o programa hoje. Efésios 4, versículo 1 em diante. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Conselhos para nós, como cristãos e como membros de uma igreja. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso a Escritura diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto subiu, que é senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia nos induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Eu queria falar rapidamente de 8 características de um crente saudável, de um membro de igreja saudável. Nós temos que entender que quando nós nos convertemos, nós já fazemos parte da família de Deus, família universal de Deus, a igreja universal, não a igreja essa com o nome de universal do reino de Deus, a igreja universal de Deus, de Cristo, que é formada por todos os salvos de todo o mundo, independente das denominações em que estejam, aqueles que realmente são do Senhor Jesus. Quando nós nos convertemos, nós nos unimos a esta igreja invisível, esta igreja universal. Mas, a partir do momento que nós nos convertemos e nos unimos a ela, nós também devemos nos unir à igreja visível do Senhor, à igreja local, a uma comunidade que materializa a presença de Jesus, que simboliza o corpo de Cristo, que é a agência dos céus na terra. Nós devemos nos unir, porque assim a palavra nos orienta. E aí, uma vez unidos a esta igreja, nós temos que começar a crescer para sermos uma bênção nas mãos do Senhor. E para sermos também cuidados, tratados, abençoados, orientados, corrigidos pelo Senhor.
Fazer parte da igreja não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Lemos na abertura desse culto uma de outras tantas passagens que diz que nós não devemos deixar de nos congregar, de estarmos juntos, como é costume de alguns. Antes devemos nos encorajar, nos admoestarmos uns aos outros, quanto mais quando vemos que o dia do Senhor se aproxima. Devemos estar unidos dentro da igreja, construindo a igreja do Senhor, avançando o reino do Senhor Jesus, como membros saudáveis. Eu coloquei aqui 8 características de um membro saudável. A primeira delas é alguém que foi liberto do pecado verdadeiramente. É possível você estar numa igreja, mas não ter sido ainda liberto do pecado. Há pessoas que escondem pecados na sua vida, aceitam Cristo, mas não renunciam ao pecado. Leem as Escrituras, mas não praticam. E vão carregando esse pecado na sua vida. Se tornam membros de uma igreja, mas continuam com aquele pecado. Eu costumo dizer que algumas pessoas que têm um quartinho escuro, em que colocam os bichos mais feios ali, os seus pecados ali guardados, escondidos. Mas não há nada escondido que não venha a ser revelado, diz a Sagrada Escritura. E Deus conhece todas as coisas. É possível uma pessoa viver no pecado, praticar o pecado, e ainda assim participar de uma igreja e ser visto por muitos como uma pessoa de bem, como um cristão verdadeiro, e se contentar em viver de aparências. É possível isso acontecer, mas que tragédia é para esta vida, porque o Senhor conhece aqueles que são dele verdadeiramente. E a palavra diz que dentro de toda a igreja, tendo a obra do Senhor, tem o joio e tem o trigo. Tem aqueles que são salvos mesmo, são o trigo do Senhor mesmo. Gente que rompeu com o pecado, que não admite o pecado na sua vida, que resiste à tentação. Se acontecer algum acidente, alguma coisa, arrepende-se imediatamente, conserta-se imediatamente e zela pela sua conduta, pela sua vida espiritual. Um membro saudável de uma igreja é alguém, portanto, que rejeita o pecado na sua vida e que busca a misericórdia do Senhor. E mais do que isso, ele busca a santificação da sua vida. Nós, nazarenos, cremos que é possível um homem ser santificado, um homem ser chamado de santo, como tantas vezes é chamado, principalmente nas cartas paulinas. A palavra santo tem outro significado nas Sagradas Escrituras do que esse que nós conhecemos hoje em dia. Santo, hoje em dia, é alguém que fez algo especial e foi canonizado na Igreja Católica. Tem nada a ver isso com a Bíblia. Santo é todo aquele que foi perdoado dos seus pecados, transformado por Jesus Cristo, colocado na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, na comunidade da fé, e anda com Jesus Cristo. Luta, não é fácil, mas luta e tem o Senhor ao seu lado para lhe dar vitória espiritual em todos os momentos da sua vida. Em segundo lugar, um membro saudável é uma pessoa, um cristão ligado à igreja, comprometido com Cristo e com a sua igreja, comprometido. Tem muita gente que visita a igreja, mas um membro saudável, ele é comprometido com a igreja. A igreja é prioridade para ele. Ele está lá, dentro da sua igreja, ele prioriza a igreja, ele participa da igreja, ele apoia as atividades da igreja, ele encoraja os irmãos. Floresça onde o Senhor Jesus te plantou, pois aqui, crie raiz e floresça, e dê frutos aqui. Não fique para lá, para cá, para lá, para cá, para cá, para lá, que você vai se perder espiritualmente. Seja comprometido com Cristo e seja comprometido com a sua igreja. Uma terceira característica de um membro saudável é que ele tem uma ética definida e inegociável na sua vida. O cristão saudável, ele é ético. O cristão doente, ele não é ético. Ele fala do pastor, ele fala do irmão novo convertido, ele fala do outro irmão. Ele não tem
concepção do que é ética. O cristão saudável, ele sabe o que é ética, tem uma ética definida e inegociável. Ele não participa de roda de escarnecedores. Ele não aponta o dedo para os seus irmãos gratuitamente. Ele não fala, não quer estar com quem fala e exorta quem fala. Porque ele foi colocado neste mundo por Deus, foi salvo por Jesus Cristo. E Jesus Cristo quer que ele seja uma bênção para as pessoas e não um destruidor de vidas, um destruidor de reputações. Ele é ético. O diabo às vezes tenta envolvê-lo em situações e tenta dar um óculos para que ele veja os seus irmãos de forma distorcida. Mas ele rejeita. Ele continua vendo os seus irmãos com ética, com respeito, com bondade e com desejo de ajudá-los. Se ele vê alguém cair do seu lado, ele não diz, está vendo, eu disse que ia cair, olha, você sabia, não. Se ele vê alguém cair do seu lado, ele sofre no seu coração. O cristão saudável, o crente saudável, ele sofre, sente dor no seu coração, sente compaixão do seu irmão, e é o primeiro a se aproximar e tentar ajudar o seu irmão a se levantar na fé, e procura a ajuda do pastor e de outras pessoas para levantarem o seu irmão. Ele não tem como prioridade expor a vida, desnudar a vida do seu irmão. Tem muita gente linguaruda, irmãos, sendo corrigida por Deus até hoje, que ainda não aprendeu que da nossa boca não deve jorrar bênção e maldição. Tiago, carta de Tiago, nos fala sobre o poder da língua, e que da mesma fonte não pode jorrar, não é admitido por Deus, não é aprovado pelo Senhor, não pode jorrar bênçãos e simultaneamente maldições. O Senhor Jesus nos ensina que nós daremos conta de cada palavra que nós falarmos, até se tivermos ousadia de chamar o irmão de tolo. Aquele ali é um tolo, mas eu não falei palavrão, eu não denegri, eu só chamei o Henrique de tolo, só disse isso. O Senhor Jesus diz que seremos réus de juízo e condenação. Tem muita gente sofrendo na mão de algozes por causa da língua. Tem muita gente com bênçãos retidas por causa da língua. Tem muita gente sem crescimento por causa da língua. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ter os nossos lábios queimados e santificados pela brasa viva do Espírito Santo, e não deixar sair palavras que possam ferir, magoar, machucar, julgar levianamente, de forma nenhuma. Se vemos o erro, se vemos a queda, corremos para acudir e ajudar. Assim é o cristão saudável. Eu louvo a Deus por muitas pessoas dessa igreja que têm essa postura. Louvado seja Deus pela vida de vocês, por essa postura.